família, amigos e seguidores, tudo bom? Me chamo Baba César, sou sacerdote do Ilhéaxé Poirá e nós vamos hoje nesse vídeo conversar sobre um dos orixás mais cultuados no mundo, Obaluayê. Quem é Obaluayê? Qual a sua importância no mundo? Qual a sua importância para a questão espiritual? Qual a sua área de atuação? Qual é a sua saudação? Que tipo de oferenda a gente pode dar para esse orixá, para que a gente possa receber suas bênçãos? Esses e outros aspectos nós vamos conversar agora. Obaluayê. Traduzindo para o português significa dizer o rei e dono da terra. Obaluayê é daqueles orixás que são cultuados na terra. Mas de antemão já ressalto que o seu culto não tem nada a ver com Onile ou com outros orixás que são cultuados na terra. Cada um deles tem seu culto separado, assim como Obaluayê. É importante ressaltar a partir de já que Obaluayê tem sua ligação com a vida, tem sua ligação com a saúde. Obaluayê tem, dentre vários aspectos, o objetivo de nos trazer a cura para nossas doenças, né? Para a questão de epidemias, para questões de saúde e outros aspectos. Tá? Ele tem uma estreita ligação com dois dos adioguns mais perigosos que existem no mundo, que é interessante ressaltar que foram criados por Olodumare, por Deus. Quem são esses adioguns? A morte e a doença. E apesar dessa estreita ligação de Obaluayê com essas duas energias, com essas duas divindades, não quer dizer que Obaluayê traga a morte, não quer dizer que Obaluayê traga a doença como se acreditou durante muito tempo. Obaluayê é um orixá da saúde, Obaluayê é um orixá da vida, né? Obaluayê é um orixá do bem. Já deixo desde já ressaltado que não existe parte negativa de orixá. Orixá é vida, orixá é luz, orixá é prosperidade, né? É por isso que nós cultuamos orixá, para que a gente consiga, a partir de então, ter uma prosperidade, ter uma longevidade com saúde. E os orixás estão aí para nos ajudar nesse sentido. Qual a importância de saber a saudação de Obaluayê? Também durante muito tempo no Brasil, se acreditou que a única saudação de Obaluayê é Atotô, o silêncio, né? Hoje, no Brasil já se sabe que Obaluayê tem uma segunda saudação, né? Que é chamada de Kabiesiô, tal qual ele é também salvacionado na Nigéria. Aí pode, de alguma certa forma, vir algumas perguntas, mas Kabiesi não é uma saudação unicamente de Xangô? Sim, é uma saudação de Xangô, mas também é uma saudação de Obaluayê. E eu explico por quê. Em terra Yorumbá, os grandes reis são saudados dessa forma, de Kabiesiô, e o nome de Obaluayê por si só já diz Oba, ou seja, o rei. Então ele é um rei dentro da sua área de atuação, dentro de determinadas cidades, dentro de determinadas sociedades na Nigéria. E é por isso que essa é uma das suas saudações. Tá? As cores predominantes desse orixá são o preto, o vermelho e o branco. Né? Outros símbolos importantes desse orixá é o xaxará, né, que tem uma significativa diferença entre o xaxará utilizado no Brasil e o xaxará utilizado em terra Yorumbá. Outro ponto importante a se perceber aí é o uso da palha da costa, que seus adeptos e cultuadores chamam de azê. Né? Azê é aquela palha da costa que fica sobre Obaluayê. Há muita polêmica, muito disse-me-disse em relação a essa questão de Obaluayê usar o azê aqui e não usar na África. Bom, por que Obaluayê no Brasil usa o azê e por que na África não usa? É interessante a gente observar nesse ponto aí que o Obaluayê no Brasil, nós estamos falando do candomblé. E o candomblé é uma religião muito para além da resistência, e quando se fala em resistência a gente percebe, e é interessante sublinhar aí, que é uma religião de diáspora, ou seja, quando aqueles negros na condição de escravos vieram para cá, para poder manter o culto do orixá, eles tiveram que tentar se reinventar a cada dia. Somado a isso, vamos lembrar
que dentro de uma determinada senzala, numa fazenda ou em qualquer outro lugar, não existiu, não, aqui é só o povo Fon, aqui é só o povo Yorubá, não. Misturaram várias sociedades, misturaram vários povos diferentes, e esse orixá trouxe essa questão do azê, do vodum chamado sapatá. É por isso que o Obaloaiê no Brasil usa o azê, e eu não estou aqui para dizer o que é o certo e o que é errado. O meu papel aqui nesse momento é dar informações, claro, sempre respeitando os segredos, sempre respeitando o AO, mas dar a informação e buscar esclarecer muitas dúvidas dentro desse e de outros orixás que nós vamos tocar no assunto. Então, se você não sabia por que o Obaloaiê na África não usa azê e aqui usa, agora você já sabe, né? Outro ponto importante da gente falar é a questão do xaxará. O xaxará no Brasil, todo mundo sabe, é uma coisa mais artesanal, e na África ele é feito de alguns objetos, de alguns elementos extraídos do pé do dendezeiro, tá? Esse xaxará ele é utilizado para que o Obaloaiê simbolicamente, aos olhos dos humanos, claro, varra a doença, varra a morte, varra a negatividade para longe da casa, do corpo, do caminho daqueles que lhe prestam homenagem, daqueles que lhe cultuam. Em função do sistema escravista que havia no Brasil, em função dessa questão dos negros africanos terem vindo para o Brasil na condição de escravos, para que esses negros pudessem cultuar seus orixás de forma escondida, durante muito tempo a imagem de Obaloaiê foi associada, através do que hoje nós chamamos de sincretismo religioso, a um santo da Igreja Católica chamada de São Lázaro. São Lázaro é aquele santo católico que tem algumas feridas, algumas postemações pelo corpo, e o Obaloaiê foi associado a essa imagem de São Lázaro. Durante muito tempo também se acreditou que o Obaloaiê tinha uma ligação com essas questões de erupções saindo pelo corpo, tinham cóleras de febre e assim sucessivamente, que muitas das vezes ele deixava resquícios disso nos seus filhos. Vou lembrar novamente aqui que o orixá, como o Obaloaiê, é saúde, é vida, tá? Não tem nada a ver com essa questão aí de doença. Ele tira a doença da gente. Como qualquer outro orixá, ele precisa de algumas determinadas energias que são oferendas para tirar a negatividade do nosso corpo. E é por isso, como eu já havia falado no início do vídeo, a relação dele com os duas divindades, né? A de Ogum, a morte e a doença. Um outro aspecto da gente perceber a importância de analisar o Obaloaiê são pelos seus títulos, né? Da forma como eles são conhecidos, que algumas casas no Brasil ainda chamam de qualidades. Na Nigéria, o Obaloaiê é conhecido por dois títulos, Baba Oye e Baba Olodé, tá? Ou seja, o pai que mora fora, o pai de fora ou coisas do tipo. Tá? No Brasil existem vários desses títulos, dentre vários aí nós vamos ver aí Jagum, né? Nós temos Sapanã, nós temos Sapatá, dentre outras e outras qualidades. E já deixo observado aqui que os Yorumbás e os sacerdotes mais antigos aconselham e orientam que alguns desses nomes não devem ser nem pronunciados, inclusive os Yorumbás também usam isso, né? Para que não possa trazer algumas negatividades para o nosso caminho. Então, repetir algumas dessas qualidades, falar desnecessariamente no vento, pode trazer alguns contratempos para a nossa vida, para o nosso caminho e principalmente para a nossa saúde. O Obaloaiê também pode ser conhecido por dois nomes, e inclusive isso traz significativas interrogações, análises, discussões em relação a esses nomes. O primeiro é o que eu estou falando desde o início do vídeo, né? Obaloaiê. O segundo é Omolu. Mas qual a relação, ou qual o problema de falar Omolu? Não tem problema nenhum. Só que durante também muito tempo no Brasil acreditou que Omolu era uma versão mais nova de Obaloaiê. Hoje, com os estudos, com as relações entre África e Brasil se aproximando cada vez mais,
passamos a perceber que Omolu tem dúbia, ou seja, tem dupla tradução. Omolu, ou seja, filho de Lu, ou filho do dono, coisas do tipo, né? Vamos lembrar que nenhuma tradução de uma língua para outra ela vem com uma determinada exatidão. Então, Omolu, ela de fato significa, está se referindo ao Obaloaiê. Para tanto falar de Omolu, já não fala mais de boiadeiro. Em terra Yoruba, Omolu é um culto separado do culto de Obaloaiê. É um culto ligado às mulheres, é um culto muito semelhante ao culto de Nanã aqui no Brasil. Tá? É um culto africano, é uma questão que não tem nada a ver com o Obaloaiê. E o culto de Omolu é um culto predominantemente por mulheres. Então vamos ter um pouquinho, bastante de atenção aí nesse sentido, tá? Obaloaiê e Omolu são a mesma energia, é a mesma divindade, e Omolu é outra totalmente diferente. Uma observação importante é a relação entre Obaloaiê e Xangô. Também durante muito tempo se acreditou no Brasil que esses dois orixás não podiam ficar muito próximos porque um representava a morte, a doença, o outro a vida, o fogo e assim sucessivamente. Tá? Isso também não deixa de ser um reflexo da diáspora. E é por isso que alguns filhos se diziam que é o filho de Obaloaiê, não se dá com o filho de Xangô. Vejam bem, o orixá não tem culpa dos erros do filho. O orixá não tem culpa dos seus filhos, na verdade, melhor dizendo, de determinados filhos não buscarem ser uma pessoa melhor a cada dia e botar a culpa no orixá. Eu sou assim porque o meu orixá é assim. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Como eu disse no início do vídeo, orixá é paz, é luz, é felicidade, é alegria. Orixá não tem lado negativo. Tá? Esses e outros pontos importantes nós vamos tocar no próximo vídeo, porque o orixá Obaloaiê é muito cheio de detalhes. Eu tenho muita coisa para falar para vocês, eu tenho muita informação para dar para vocês, claro, sempre respeitando os segredos, sempre respeitando o Aô. E nós vamos falar da relação de Obaloaiê com Ogum, a Nanã no meio de tudo isso aí. Vou falar da relação de Obaloaiê com as questões da pandemia e outros aspectos. Tá bom? Vamos até o próximo vídeo. Axé.